Para mim, fundo imobiliário é a oitava maravilha do mundo. Você gosta de fundos imobiliários? Quais são os fundos imobiliários que você tem aí na sua carteira e que você acha que o iniciante deve estudar? Enfim, as pessoas que investem em fundos imobiliários. Cara, eu acho os fundos imobiliários uma das coisas mais fantásticas que criaram aí nos últimos tempos, né? Porque tem gente que compara fundos imobiliários com ações e diz assim: ah, Leandro, eu não gosto de fundos imobiliários porque ações é muito melhor. Eu gosto dos dois. Eu digo assim, ó, não foram feitos para serem comparados. Ações e fundos imobiliários são classes de investimentos totalmente diferentes. Fundo imobiliário, você tem que comparar com o investimento em imóvel tradicional. Porque ele não foi em nenhum momento criado com a intenção de combater as ações, de derrubar as ações, não tem nada a ver isso. Ele foi criado como uma alternativa para quem gosta de investir em imóveis. E que, diga-se de passagem, é muito mais fácil, porque não é todo mundo que tem R$ 200.000, 150.000 para começar a investir num imóvel hoje. Mas R$ 100 eu acredito que você consegue fazer sobrar aí. E com R$ 100 você compra a primeira cota de fundo imobiliário. Então, eu adoro os fundos imobiliários pela facilidade de... Pô, porque você tem que pensar em fundos imobiliários como uma casa alugada. Esquece esse negócio de especulação. A galera fala muito de especulação. Ah, eu não vou comprar essa cota aqui a 120 porque tá caro. Daqui a pouco eu não vou conseguir vender por 140. Esquece isso. Fundo imobiliário é para você pensar como um imóvel. Você vai alugar. Então eu sempre penso, pô, se eu comprar um apartamento para alugar, eu vou pagar na minha região lá a partir de 200 mil. 200 mil, beleza. Vou colocar um inquilino lá dentro. Tem incômodo com o inquilino. Vou ter que pagar imobiliária. Vou ter que pagar imposto de renda sobre isso. Se eu precisar de uma grana, ou eu vendo o imóvel inteiro, eu não consigo vender só A a sala. torneira, só a sala, certo? E se eu for vender inteiro, não tem liquidez, demora. Se quiser vender rápido, tem que vender abaixo do preço. Então é bom investir em imóveis, não é ruim também. Conheço várias pessoas que investem diretamente em imóveis físicos. Só que todos esses problemas que eu vejo investindo em imóveis físicos, eu resolvo com os fundos imobiliários. Então, pô, inquilino não me incomoda, porque tem uma equipe de gestão lá, pessoas competentes que fazem isso para mim. Imposto de renda, eu não pago. Liquidez eu tenho. Se eu precisar, pô, tenho 200 mil em fundo imobiliário, mas aconteceu um problema que eu preciso de 10 mil. O ideal é que você não faça isso, tem que ter reserva de emergência. Mas vamos supor que aconteceu. Você pode vender só os 10 mil e continua com 190 investido. Não tem 200 mil para começar comprando um apartamento? Tem R$ 100 para começar com uma cota. Então, cara, para mim, fundo imobiliário é a oitava maravilha do mundo. E o cara que não investe é porque alguma coisa ele não tá enxergando ali, né? Eu gosto muito, falando dos fundos imobiliários que você perguntou, eu prefiro aqueles fundos imobiliários mais tiozão mesmo, né, com mais característica de imóvel. Então, é claro que tem excelentes fundos imobiliários aí que a galera gira mais, né? O gestor ele gosta de pegar um prédio mais barato para vender mais caro daqui a pouco, né? Fica fazendo essa gestão mais ativa, que também gera dividendo daí. Mas quando eu estou olhando números dos fundos imobiliários, eu sempre procuro olhar quanto é que está vindo aqui de renda desse fundo imobiliário, renda passiva mesmo, o inquilino que está lá dentro pagando o aluguel, ou seja, está rodando sozinho, e quanto é de renda que vem da gestão mais ativa, da compra e venda de imóveis ali. Porque eu não gosto muito quando a renda está vindo da compra e venda, da especulação imobiliária, porque aumenta o risco, né? Ou então a gente tem os fundos imobiliários, por exemplo, de construção. Pô, aí já vira uma empresa de construção, né? É um fundo que está financiando a construção civil. Então eu já prefiro, daí, nesse caso, investir direto numa construtora. Então eu gosto mesmo do fundo imobiliário que simplesmente ele veio para substituir o aluguel do imóvel tradicional, né? Ao invés de eu ter um apartamento com inquilino lá dentro, eu vou procurar um fundo imobiliário que faça quase exatamente isso e eu coloco o meu dinheiro aqui, Mas né? vamos supor, se você pudesse citar três. Pô, cara, eu acho que esses três da minha carteira eu gosto muito. Que vale a pena, né? Na sua carteira. Lembrando que é na carteira dele. Quais fundos que você tem que você gosta muito? Olha, o FIB, que é o Fundo Industrial do Brasil. Por quê? Principalmente por conta do imóvel que está por trás, que é o Perini Business Park, em Joinville. E quem não conhece, se for pesquisar, vai ver que é um dos parques industriais é o mais tecnológico da América do Sul. Então, é um empreendimento
fantástico, eu visito lá de vez em quando, eu já realizei trabalhos lá dentro e, cara, aquilo parece um bairro de Joinville, né? Então, é magnífico aquele imóvel. E eu lembro que, quando eu nem investi ainda, eu entrava lá dentro em 2010, 2011, e eu olhava aquilo e pensava, pô, será quem que é o dono disso aqui, né? Tinha vontade de ser sócio desse cara um dia. E nem sonhava que eu poderia ser, e hoje eu sou. Porque a maior posição em fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira hoje é o Fundo Industrial do Brasil. E esse é o fundo mais passivão que existe da Bolsa. Não tem atividade nenhuma. Simplesmente, o dono lá que criou aquilo ali, ele pensou, cara, eu preciso de liquidez. E aí entra um problema do imóvel, liquidez. Ele tinha um terreno gigante, um condomínio industrial gigante, mas precisava de dinheiro para fazer outras coisas. E daí, vou pegar dinheiro de onde? Vou ter que vender um pedaço do meu imóvel. E vendeu através que separaram em 2 fundos lá, né? Hoje o Perini Business Park, ele é separado em 2 fundos, um fundo familiar e outro é o Fundo Industrial do Brasil, que a gente pode investir. E então, simplesmente depois dessa divisão, nunca mais foi comprado ou vendido nenhum imóvel. Simplesmente o que gira ali dentro são inquilinos. E é o que eu mais gosto, né? Eu só olho se os inquilinos estão pagando em dia, quem entrou, quem saiu, se teve manutenção de inquilino ali, e vamos para frente. Então eu realmente gosto muito disso. Um outro fundo que eu tenho e que eu gosto é o HGLG, pela gestão e tudo mais, né? Agora a gente tá tendo esse probleminha aí do Credit Suisse, mas até falei Você pra acha que isso galera... afeta? Isso, deixa eu te perguntar. Você acha que esse problema, esses... Vamos falar em boato, porque é muita notícia que tá saindo que o Credit que pode quebrar, que o Credit Suisse, né? E muitas pessoas aqui estão perguntando, é legal você comentar, Leandro, muitos seguidores aqui perguntando, poxa, mas eu invisto em alguns fundos imobiliários do Credit, né? E, desculpa te interromper, mas já aproveitando essa deixa que você deu, existe algum risco para quem investe nos fundos imobiliários do Credit, essas notícias que estão circulando? Não tem, né? Porque é aquela história, o fundo imobiliário ele tem 3 órgãos por trás, que é o administrador, o gestor e o escriturador, né? E esses 3 podem ser mudados a qualquer momento, né? Se precisou por algum motivo, tem como mudar esses 3. É claro que o risco de perder o dinheiro não tem, né? Porque o patrimônio do HGLG não está ligado com o Banco Credit Suisse. Então, se o Banco Credit Suisse quebrar, né, e tiver seus bens penhorados lá, não tem nada a ver o patrimônio do HGLG. Isso aí é intocável. O que nós temos do Credit Suisse no HGLG são as cabeças pensantes. É a gestão. E isso eu sentiria de perder, né? Porque um dos principais motivos de eu investir no HGLG é a gestão, que eu gosto muito. E isso talvez nós perderíamos, mas nem sei se perderíamos, porque simplesmente pode o Itaú lá e dizer, beleza, eu vou comprar essa casa de gestão e continua tudo que estava ali, a mesma equipe, né? E segue o barco. Então, o que eu costumo dizer também é, cara, investimento é igual o lance da política, que a gente pode até comentar um pouco. Nada acontece do dia para a noite. O resultado dos ativos que a gente investe, fundos imobiliários, ações, não muda de domingo para segunda-feira. Demora anos para mudar. E o que a gente tem que fazer como investidor é estar o tempo todo acompanhando para onde que estão esses resultados. E aí eu vou tomando decisão do que eu vou fazer meu dinheiro. Eu digo para a galera o seguinte, você como investidor, você tem que focar no que você controla. O que eu tenho controle? A única coisa que eu tenho controle é onde eu vou colocar meu dinheiro. Eu não tenho controle se o Banco Credit Suisse vai quebrar ou não. Eu não posso dizer, não quero que você quebre, porque eu gosto da HGLG. Não tá sob meu controle, né? Não tá sob meu controle. Agora, tá sob meu controle olhar se os resultados do HGLG vão continuar satisfatórios para mim e decidir se eu vou colocar o dinheiro ali ainda ou não. Pronto, é nisso que eu foco. E o terceiro fundo? Que a gente quer saber. Aqui a gente puxa tudo pra levar para Mas eu gosto muito do HGLG. Eu acho que como de telespectadores. logística, se não for o melhor, tá ali. Junto com o XPLG, talvez. Olha, se eu for colocar um terceiro fundo aí, eu puxo um de papel, que já é outra pegada, já, né? Não tem muito a ver com o que a gente tá falando aqui, com a explicação que eu trouxe até agora, que a gente trouxe de fundos imobiliários. Mas eu gosto muito da gestão do Iridium. Sim. Tá? Eu gosto IDM. da carteira... Tem bastante liquidez, né? Da carteira do Iridium, da liquidez, da gestão, do histórico, né? Porque, querendo ou não, fundos imobiliários é uma classe muito nova ainda no Brasil. Nos últimos 2 anos, praticamente dobrou o tamanho da indústria, o número de ativos à disposição. E eu não gosto de ativos, como eu invisto no longo prazo, eu não gosto de ativos que têm um histórico muito curto. Então, o Iridium a gente já tem um histórico maior e tal.
Mas isso, galera, não quer dizer que não tenha excelentes outros. Mas eu tenho esses na carteira e sou super satisfeito com eles. E por enquanto não passa pela cabeça em vender, nem mesmo o HGLG diante do que está acontecendo.